leite de vaca e a eterna polêmica que tem em torno disso. Agora, dia 16 de outubro de 2023, a OMS soltou uma nova diretriz para a introdução alimentar e soltou 7 itens especificando um pouco cada um deles. Eu vou gravar uma série de vídeos para falar de cada um deles. Eu vou começar com o mais polêmico deles, que é o segundo item, falando do leite animal, que é o leite de vaca, né? O que a OMS fala? Ela mudou algumas recomendações, ela passa a falar, primeiro, ela fala da importância do leite de 0 a 23 meses, então nos 2 primeiros anos de vida, isso já é sabido, né? Por que é tão importante então o leite? Porque ele tem um fator de crescimento que ajuda muito a criança, semelhante à insulina. Então a gente não pode esquecer ou deixar para lá esse tipo de alimento. Mas essa é uma coisa muito óbvia. Eles, querendo ou não, eles falam da importância da amamentação do leite materno, que é indiscutível. O leite materno é um leite feito para o humano, então não se compara a qualidade do leite, não se compara a quantidade de anticorpo. Então, por mais que todos os outros leites artificiais tentem mimetizar, copiar o leite materno, a parte imunológica eles nunca vão conseguir. Então o leite materno é sempre a melhor solução. Mas eu acho que isso já é muito sabido, é muito divulgado, todo mundo sabe disso, e ficar discorrendo em cima da importância do leite materno, aqui eu acho que não é a questão. Nós vamos fazer um tópico, um vídeo só disso também. Mas aqui o segundo item fala então das crianças que a partir dos 6 meses não podem continuar com o leite materno ou elas não estão sendo amamentadas com leite materno. Então eles mudam a recomendação falando que crianças a partir de 6 meses até 11 meses e 29 dias, até fazer 1 ano, eles podem usar fórmula infantil ou leite animal, leite de vaca. O que a gente percebe nessa nova diretriz? Que eles batem muito nas campanhas publicitárias feitas pelas grandes indústrias de fórmulas infantis. Então eles estão levantando uma bandeira muito grande. Até que ponto isso é benéfico? Então, esse é um questionamento, uma coisa que a gente tem que pensar. As coisas mudam muito. Se você pegar 30 anos atrás, podia dar leite condensado para os bebês. E era veiculado isso na televisão. E agora a gente sabe o que é o leite condensado. Então, assim, eles não dão esse exemplo específico, mas eles falam do poder de uma campanha publicitária, tentando convencer o mundo de que aquilo é a melhor coisa. E não é. A melhor coisa é o leite materno, né? Mas, então, entrando na grande polêmica da história. Um bebê de 6 meses começou a introdução alimentar. Ele está tomando fórmula que até 6 meses é peito, se não puder, fórmula infantil. Aí é uma condição que não se questiona, tá? Certo. E depois dos 6 meses, eles começam a liberar o leite de vaca. Só que se você pega só o encarte lá no início, que é o segundo tópico, um quadrinho verde e tal, parece que sim. Mas se você pega a diretriz e vai estudar ela com calma, afinal de contas são 96 páginas, você pega nesse item, são muitas páginas falando sobre esse item, o que eles falam? Que existem muitas realidades pelo mundo. Até no nosso país, aqui no Brasil, existem muitas realidades. Existem muitas moradias, muitas famílias que não têm condição mínima de higiene. Então, às vezes, fazer uma fórmula infantil se torna perigoso, porque você precisa de uma água potável, filtrada, uma água segura para misturar aquele pó. Então, é isso que no final da história, entre 6 meses e 1 ano de idade, eles deixam a entender. Eles falam assim,
que se a família tiver uma condição de higiene, de saneamento básico ideal, que a fórmula infantil é uma grande opção. Mas a gente tem que lembrar que outras famílias não têm. Então, dá uma água suja misturada com pó ou dá um leite de vaca? Essa é a questão. Por que eles chegam a essa conclusão? Eles mostram que sim, o leite animal ele aumenta a chance de um sangramento intestinal, de uma absorção menor de ferro. Então, é no custo-benefício que a gente tem que ver. Eu acredito que a maior parte das pessoas que está me vendo acaba tendo uma boa condição de higiene, ela acaba tendo uma água filtrada. E aí que a gente se questiona, será que vale a pena então expor os nossos filhos ao leite animal até 1 ano de idade? Já que ele aumenta a chance de anemia, ferropriva, que é a com baixo ferro, de sangramentos intestinais, ou vamos mantê-los nas fórmulas infantis? Então, essa é a primeira grande polêmica, mas que para mim é uma polêmica só para quem não leu o estudo completo. Quem lê a diretriz completa entende em quem que eles querem chegar, nas famílias que não têm condição de higiene. Seguindo, eles falam então das crianças que fazem 1 ano, de 1 a 2 anos, até 23 meses e 29 dias. Aqui eles falam sobre fórmula de segmento de acompanhamento versus leite animal. O que antes era uma possibilidade, porque antes era assim, até 1 ano de idade era fórmula infantil, de 1 a 2 anos era fórmula de segmento ou fórmula ou leite animal. Agora não. Eles falam que de 6 meses a 1 ano é fórmula infantil ou leite animal e a partir de 1 ano é leite animal. E aí, por que eles falam isso? Então, eles falam que algumas fórmulas de segmento, de acompanhamento, não oferecem a estrutura proteica e de açúcar adequado. Isso é verdade. Existem muitas fórmulas de segmento que não têm o teor de proteína adequado, que tem quantidade de açúcares não benéfico, que a gente fala muito bem sobre os compostos lácteos. Então, que é uma outra categoria, mas que é muito usada também e que tem açúcar na fórmula. Não o açúcar que a gente está acostumado, mas tem sim. Então, eles se questionam quanto a isso. Usar uma fórmula que talvez não tenha uma concentração nutricional adequada ou ir para o leite animal. Então, aqui é importante que a gente também leia o estudo, a diretriz com calma para entender. Por quê? Porque se você estiver numa fórmula de segmento adequada, em capacidade nutricional, de proteína, de açúcares e etc. E é lógico, gente, isso é uma coisa muito difícil para uma mãe que não é técnica saber. Então a melhor coisa que você tem é conversar com o seu pediatra ou tentar estudar, porque às vezes alguns pediatras podem até nem saber disso também, mas tentar estudar um pouco mais afinco sobre isso. Se você tem uma fórmula de segmento, de acompanhamento adequada nutricionalmente, ela é positiva. Se for para oferecer algo que é inadequado, aí sim o leite animal vem com uma segurança maior, tá? Mas como tudo na vida tem o seu custo e o seu benefício. Então, o leite animal, o leite de vaca, traz essa segurança em termos de capacidade proteica e de açúcar, que algumas fórmulas erradas não têm. Então, quais são os pontos negativos do leite animal? Os estudos ali nessa diretriz da OMS mostram que o leite animal traz para as crianças alimentadas com leite animal de 1 a 2 anos, eles têm uma concentração menor de vitamina D e uma concentração menor de hemoglobina, tá? A hemoglobina é o glóbulo vermelho. Então aqui seria uma talvez maior possibilidade de anemia. Agora, peso, altura, desenvolvimento neurológico e a ferritina, que é a reserva de ferro no corpo, isso é igual.
tanto na fórmula de acompanhamento quanto no leite animal. Então, aqui fica muito individualizado a escolha. A gente pode escolher pela fórmula de acompanhamento, lembrando em se preocupar com o valor nutricional, com o que ela oferece para essa criança, ou a gente pode oferecer o leite animal, sabendo desses pontos negativos também, mas ao mesmo tempo da segurança de que não teria uma concentração maior de açúcar ou de proteína. Por último, eles falam também dos leites vegetais. Eles falam muito rapidamente e eles falam o seguinte, que os leites vegetais, a princípio, não é uma recomendação deles, porque eles não conseguem oferecer a mesma coisa que as fórmulas e o leite de vaca, que eles perdem um pouco em concentração de gordura, de proteína, então que não é uma opção então para a OMS como uma oferta de leite. Eu acho que aqui a gente conseguiu destrinchar melhor, elucidar esse segundo tópico da nova diretriz da OMS, que era o tópico mais polêmico. Mas eu sei que todo mundo quer saber o que eu, a Natasha, pediatra, acho e vou recomendar no consultório. O que eu particularmente vou fazer? As crianças que não podem ser amamentadas no peito por inúmeras razões, porque a mãe não pôde, porque não conseguiu, aqui não cabe esse julgamento e nem seria justo a gente entrar nesse tópico. Então, assim, as crianças que não estão sendo amamentadas com leite materno até 6 meses, não é um questionamento, é fórmula infantil. De 6 meses a 1 ano, eu particularmente acho mais seguro, porque eu acredito que a maior parte das pessoas que me escutam, que me veem e que vêm no consultório comigo, acabam tendo sim uma condição de higiene adequada, uma água potável de boa qualidade para fazer a fórmula. Então eu particularmente vou continuar indicando a fórmula infantil de 6 meses a 1 ano. Existe um outro tópico que nós vamos falar sobre isso, mas eu libero a partir de agora dessa diretriz os derivados do leite de vaca, mas eu queria que vocês até curtissem, compartilhassem, porque vem muitos outros vídeos falando de todos os tópicos da nova diretriz, e um dos tópicos é esse, sobre os derivados do leite de vaca, que eu vou falar depois em outro vídeo com calma. Mas, então, de 6 meses a 1 ano, eu vou continuar recomendando a fórmula infantil, e de 1 ano a 2, eu vou discutir com a família individualmente. Eu não vou abolir as fórmulas de acompanhamento da minha rotina, não. Até porque eu sei quais são essas fórmulas adequadas. Então, se a família achar mais prático continuar, eu vou manter a minha recomendação, mas eu vou colocar como uma escolha. Vou falar para as famílias da nova diretriz, onde há uma recomendação no leite animal, e deixar com que a família, junto comigo, decida qual é o melhor. Então, eu espero vocês, tem muito mais vídeo, afinal são 7 tópicos super legais que a OMS soltou nessa nova diretriz. Eu espero vocês lá.